Esta é uma história de fantasma. Portanto, quem tem o coração com tendência a fraquejar ou é desprovido do sangue frio necessário para seguir adiante, pare agora e procure outro assunto para entreter o juízo, deixando de lado essas coisas do além. Já para quem aprecia uma bela história de amor, um romance juvenil, este caos maceioense pode ser um prato cheio. O cemitério Nossa Senhora da Piedade, no bairro do Prado, em Maceió, um dos mais antigos do estado, guarda o símbolo de uma lenda urbana existente há dezenas de anos. A réplica, em mármore, de uma capa jogada em uma cruz localizada acima de um túmulo, atrai curiosos desde que foi criada. Conheçam o pouco que todos em Maceió conhecem sobre a jovem e bela Carolina Sampaio, ou simplesmente Carol, cuja história foi contada em trova e verso por toda a cidade e já virou até bloco de carnaval. De boca em boca, inúmeras versões de sua suposta história foram repassadas entre os maceioenses por pelo menos 3 gerações. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A lenda envolvendo alguém com capa preta não tem origem determinada e existe em várias partes do mundo. Esse misterioso ser que se veste de preto, com seus olhos de fogo, vive para aterrorizar os cemitérios. É o homem da capa preta, ou para alguns, o Exu. Com traços humanos, teria o corpo de um homem alto e magro. Não é do mal nem do bem, e é atribuído a ele a guarda de cemitérios e portas sagradas. Suas aparições acontecem geralmente em cemitérios, mas também pode aparecer em reflexos no espelho, em quartos, durante a noite ou nas ruas escuras, desertas e mais afastadas. Mas no Brasil há também histórias sobre a mulher da capa preta. Na Maceió de outros tempos, menor e mais ingênua, a cidade vivia noites de festa e alegria, nos grandes bailes que lotavam clubes que não existem mais, talvez apenas na memória dos mais velhos. Certa noite, nessa Maceió romântica, Carolina estava apreciando o grande baile, com a banda de fora e tudo, quando percebeu os olhares interessados de um simpático rapaz, bem vestido, que segurava no braço uma capa de chuva preta. O desconhecido tomou coragem e foi falar com ela. "Olá, moça bonita, qual é o seu nome?" "Carolina", disse ela risonha. "Bela noite, não?" E os dois engataram na conversa e na dança noite adentro. Sorriam e cantavam como em um filme de época. Tudo era perfeito. O olhar do rapaz dizia que ele poderia muito bem se interessar por aquela pequena. Finalmente, quem sabe, ele namorava alguém firme e largava aquela boemia, talvez até casasse. Controlou a empolgação, mas estava decidido a rever a garota no dia seguinte. Daria um jeito. Ao final do baile, com os corpos moles de tanto dançar, o rapaz ficou surpreso quando ela aceitou o convite de uma carona para casa. Perfeito de novo. Ele mal acreditou. Chovia muito e ele ofereceu sua capa para Carolina, que se protegeu enquanto corria para o carro do rapaz. Quando chegaram ao bairro do Prado, entre a Praça da Faculdade e o Cemitério da Piedade, a garota pediu que ele a deixasse ali, na esquina de sua rua. Ele insiste para ir até a porta da sua casa, que ficava bem próxima. Ela responde que prefere assim e falou firme. Ele aceitou. Não queria contrariar a moça no fim de uma noite perfeita. "Deixo minha capa contigo, amanhã venho buscar, certo?" Ela concorda com um sorriso, desce do carro e segue pela rua escura, não sem antes deixar o seu endereço e roubar um beijo do rapaz. Ele espera um pouco e, quando acha que ela estava na segurança de casa, segue seu próprio caminho através da garoa fina, já ansioso pelo dia seguinte. Na manhã seguinte, o rapaz acordou ainda sonhando com a moça do baile. Voltaria para buscar a capa. Mera desculpa. Queria mesmo era conquistar Carolina.
Esperou a manhã passar para não incomodar a garota e a família em seus afazeres. Por volta das 2 horas da tarde, ele foi, um tanto nervoso, até o endereço indicado no papel, na rua em que deixara a jovem na noite anterior. Boa tarde, disse a uma senhora simpática que o rapaz identificou como a mãe de Carolina. Ele apresentou-se muito educado e falou sobre a noite anterior, quando conheceu sua filha, e explicou que estava ali para buscar a capa e conversar com a moça, se lhe fosse permitido. A mãe de Carolina Sampaio não conteve as lágrimas e reagiu com agressividade. Minha filha Carolina morreu anos atrás. O rapaz ficou branco e sentiu como se perdesse o chão sob seus pés. Pensou por um segundo e não acreditou. Imaginou que a mãe não queria que a filha, tão viçosa e sabida, conversasse com um homem estranho. Mas a mãe mostrou a foto de Carolina pendurada na parede e ele a reconheceu. Era uma foto de defunto, morta e maquiada como nunca em vida, com data de chegada e saída deste mundo impressa na moldura. O rapaz cambaleou. Primeiro se sentiu mal, o estômago revirou. Depois insistiu e teimou. Não podia ser. A mãe, abismada com aquilo, o convidou ao cemitério da Piedade, que ficava a poucos metros daquela mesma rua, para ver o túmulo de sua filha. Eles caminharam até a sepultura. Lá estava escrito Carolina Sampaio, com a foto da moça do baile. E sobre a lápide, o rapaz encontrou sua capa de chuva preta. Muitas versões dessa história são contadas da capital alagoana. Há versões em que o rapaz é um caminhoneiro, outras um taxista, versões de uma Carolina do século XIX, outras dos anos 1980. E talvez seja esta universalidade atemporal que torne uma lenda urbana como esta tão duradoura na história de uma cidade como Maceió. É uma história de fantasma, bem clichê, daí o sucesso, a ponto de construir um monumento com a forma de uma capa preta em sua sepultura. O túmulo de cor preta tem uma cruz em sua lápide com uma réplica, em mármore, de uma capa, esculpida por cima do crucifixo, como se o casaco estivesse jogado por cima do sepulcro. Esse é o símbolo de uma lenda urbana que começou no início do século XX, atraindo visitantes para o cemitério. O túmulo diferente sempre atraiu diversas pessoas, especialmente no dia de finados, que iam ao cemitério saber mais sobre a lenda da mulher da capa preta. Carolina de Sampaio Marques nasceu em 21 de março de 1869 e faleceu em 22 de novembro de 1921. É só isso que se sabe sobre a personagem pelo seu túmulo, que ainda hoje é uma fonte de mistério para Maceió. O pernambucano Marcos Catende estava passeando com sua namorada pela calçada do cemitério Nossa Senhora da Piedade quando ouviu falar da lenda pela primeira vez. Ele ficou tão fascinado pela história da mulher da capa preta que foi ao cemitério durante 2 semanas para conseguir mais informações sobre a lenda urbana. Ele, que já havia organizado um bloco de carnaval antes, começou a pensar na lenda como um bom tema carnavalesco para uma festa. Nasceu assim, em 1999, o Bloco da Mulher da Capa Preta, que desfilava em frente ao cemitério e pelas ruas do bairro do Prado. O bloco saía de noite ao som de muito frevo, com foliões fantasiados de maneira fúnebre, alguns homenageando a lenda que dava nome à folia. O bloco deixou de acontecer em 2016 por conta de mudanças na legislação de Maceió, que passaram a proibir festas de madrugada. Mas enfim, Alagoas é um daqueles lugares cuja paisagem guarda um recorte que arrebata a visão, levando tudo para o patamar das emoções. Tem histórias de índios, tem história de Lampião, tem histórias das lagoas e das suas praias e de políticos que marcaram sua época.